Pronto, agora pode entrar, pode entrar. Pronto, pode entrar agora, pessoal. É que minha internet tá meio lenta aqui. Leandro tá aí. Deixa eu mandar aqui pro Beto de novo. Pode entrar agora, que eu já liberei aqui. Nossa, o cabelo tá aqui. Ah, beleza. Pronto, agora deu certo. Cara, como esse Facebook é chato! Meu Deus! Então hoje vai ser menos O pessoas, né? Hoje é nosso O encerramento. Hã? Google, o Google Meet É. é mais simples. Teve aquele probleminha lá que eu te falei. Por isso que eu não usei o Meet. Mas nas próximas a gente vai usar o Meet, sim, tá bom? Pessoal, deixa eu só me apresentar antes da gente começar, tá? É, Meu nome é Caio Pedro Camilo, sou aluno de licenciatura em música pela Uninter de União Polo de União da Vitória. Meu RU é 2768465. E hoje nós estamos fazendo o encerramento do, do estágio Educação Básica aí com a teoria musical básica também, tá? É, Hoje alguns alunos não puderam participar, talvez alguns por causa da internet, outros tiveram compromisso e já me avisaram. Mas, como sempre, os alunos que não estão conseguindo participar no dia, eles assistem posteriormente e comentam os vídeos e mandam para mim também lá no grupo ou no inbox no WhatsApp as perguntas, as dúvidas que ficam por aí. Hoje também foi a entrega das nossas atividades, as provinhas ali, né? Todo mundo já entregou, só falta a Ana Clara me entregar. De restante, todo mundo já entregou. Falar em Ana Clara, deixa eu só mandar o convite da sala para ela aqui. Ela tá offline, não sei se ela vai participar agora ou depois, tá? Então hoje, como encerramento aí do estágio, né, do projeto, eu vou fazer só mais uma vez uma revisãozinha do que a gente falou, porque toda aula eu reviso o assunto para fixar bastante, como por exemplo, a própria Milena relatou para mim hoje que conseguiu se apropriar bem da questão de leitura de partitura pelas respostas dos questionários de vocês, as atividades de vocês. Eu vi que vocês se apropriaram bem das questões aí, tá? Eu fiquei bem feliz, assim, com o resultado. Acredito que depois do estágio, isso mais lá para frente, que eu sei que vocês têm atividades, daqui a pouco até a Milena, 7h30, a Milena tem que sair porque ela tem atividade da escola. Vocês estão tendo aula à distância, fica um tanto quanto complicado de eu fazer o curso sempre. Mas a gente pode manter o grupo lá como um tira-dúvidas, tá? O grupo do WhatsApp como um tira-dúvidas. E como eu estou estudando bastante parte teórica, estou estudando agora um pouco de harmonia, estou aprendendo algumas coisas com o violão e coisa e tal, eu posso ir dando prosseguimento nas dúvidas de vocês. Por exemplo, Leandro lê clave de Fá, né, Leandro? O instrumento do Leandro é em clave de Fá, ele está lendo clave de Sol, a gente está fazendo adaptação. A gente pode fazer aí alguns estudos para melhorar a tua leitura em clave de Fá, assim como eu estou fazendo com o trombone aqui. Eu faço todo dia de manhã, quando eu acordo, algumas escalinhas no trombone na clave de Fá, né? Alguns exercícios para treinar a primeira, a segunda, a terceira, até a sétima posição. No caso do Luizinho ali, é só mesmo melhorar um pouco mais a questão de leitura à primeira vista, né, Luiz? De bater o olho na partitura e já saber o que tá, onde tá, questão dos tempos ali, mas já lê, né? Já interpreta a música sozinho, já faz um tempo, né? A Milena já tá aí se apropriando, o Betão já vem aí de uma caminhada aí junto, né, galera? Mas o que tiver de dúvida de mim também Estamos aprendendo mais, podem hein, professor? aproveitar. Cada dia, né? A música ela é como se fosse, eu sempre brinco, né? A música é como se fosse a medicina, né? A gente nunca pode parar de estudar, né? Quando a gente falava ali sobre a história da música, né? Da pré-história até os dias atuais, a gente fez um resumão, né?
Mas, assim, tem muito mais coisa aí que permeou esse caminho da música até hoje. E é engraçado, assim, que eu falo isso às vezes com o pessoal acha que eu exagero, mas não é. A música de ontem, por exemplo, já não é a mesma de hoje. Isso eu não falo só em questão teórica, eu falo em questão prática, né? Hoje em dia, por exemplo, a música contemporânea, que a gente chama, que é a música dos dias atuais, ela é composta muito mais de ruídos e sons desconexos, né? Sons ali, que eu posso dizer, dissonantes, né? Sons que não casam entre si, do que em acordes perfeitos, né? Com regras de leitura e escrita, né? Hoje em dia, a gente aceita como termo música coisas que há 40 anos atrás, aí, por exemplo, não se aceitaria, né? Não vou muito longe, começo da década de 90 ali, até o final da década de 90, é, começou a ser mais estilos musicais, assim, principalmente aqui no Brasil, falando de Brasil, que contemplam essa questão do ruído, essa questão da, Aqui estão algumas informações. não organização ou organização diferenciada da música, né? A música sendo organizada de maneira fora a teoria musical, né? E a gente falou sobre teoria musical porque, como nós todos executamos um instrumento musical, nós somos uma banda, né? A banda que toca música popular, mas que também toca música clássica, uma banda que toca em 7 de setembro, mas também participa de concurso, apresentação na escola e coisa e tal. Então nós temos que ter apropriados dentro de nós a significação do que é cada norma da música, do que é cada parte. Boa noite, meninas, tudo bem? Boa noite. Oi. Então nós temos aí que ter apropriados em cada um de nós, que é a... Boa noite. O que é a música, né? Liguem as câmeras para mim, por favor, que eu precisava bater a foto. Quem tá com a câmera desligada, a Milena Não, e eu tô no escuro. Eu precisava... Você não consegue acender a luz aí? Não, tá. A minha tia não tá aqui, eu tô na área, né? A área é escura. Vai mais pra cá, Ah, então beleza. Tá, fotinho. Beleza. Tá explicado, Leandrão. Já bati. Obrigado, gente. Então, gente, para as meninas que chegaram agora, né? Eu tô só fazendo uma... Hã? De nada. Eu estou fazendo só um elucidado só do que a gente já pegou, sabe, até aqui. Fazendo um apanhadão, né, do que a gente trouxe até aqui. Eu queria dizer para vocês, assim, que eu lendo as avaliações de vocês, rapidinho antes de eu voltar ao assunto, lendo a avaliação de todos vocês, assim, eu me emocionei bastante, né? Ontem as meninas já me fizeram chorar já meia-noite, quando mandaram mensagem para mim já com as avaliações. Depois a Milena me manda um áudio que me quebrou no meio. Aí o Leandro e o Gabriel mandaram já as atividades, o Luizinho. Só falta, acho que a Ana Clara, mas acho que a Ana Clara ficou sem internet de novo. E hoje acabou por falecer um amigo nosso que a mãe dela também estava ajudando a cuidar, né? Eu sou o João. Então, provavelmente, eles deviam estar na correria ou alguma coisa do tipo. Mas eu queria dizer para vocês que eu estou, assim, muito, muito feliz, tá? E da forma como vocês se apropriaram do conhecimento, de como vocês foram atrás, de como vocês tiraram dúvidas. E isso acho que vale a pena, sabe? Não a aula em si, só por si. O professor passou a aula porque ele precisava do estágio lá, ele precisava de fazer horas e coisa e tal. Mas pelo aprendizado, pela troca, né? Eu tive que sair da minha zona de conforto, porque, assim como vocês sabem, eu enfrento um problema com depressão. Então tem dias que eu acordo sem vontade, não fazer nada, e é bem complicado. E até nesses dias eu tive força, assim, para pesquisar, para ir atrás de material, para mandar lá no grupo alguma coisinha para gente trabalhar. Hoje mesmo,
como é o último dia, eu vou deixar para vocês ali, já tá separado. Todos vocês que têm conta no Google, tem ali o Gmail, tem também o Drive, tá? Alguns de vocês podem não ter mexido ainda, mas tem o Google Drive lá. Eu vou mandar um link do Google Drive para vocês, com todo o material que eu tenho de partitura, de método musical, de harmonia, uma série de coisas que eu tenho ali, de estudo de teclas, que eu já tinha prometido para Milena, estudo de tuba, tudo que eu tiver ali eu vou mandar para vocês, tá? Para que vocês tenham que estudar a mais do que eu passei, certo? A gente não ficar só naquilo ali do que foi passado na aula, tá? Então, eu falava ali no começo da aula, né, que a gente fez um apanhadão, assim, de várias coisas, né, começando pela história da música de novo, falando ali da pré-história, coisa e tal, até os dias atuais, e aí eu até falei para os meninos, assim, eu comentei com os meninos e a Milena, que a música, ela vem mudando, assim, gradativamente, todo dia, né? Todo dia a música, ela vem ganhando e perdendo algumas características, né? Como eu disse, a música de 40 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, que for, já não é mais a música dos últimos 10, 20 anos aí. Já tem uma transformação muito grande. Mas para nós que escutamos instrumentos, para nós que tocamos músicas que vão desde o clássico ao popular, com instrumentos musicais, com regência, com coreografia e afins, para a gente é muito importante que a teoria musical esteja presente, tá? Saber onde que está uma nota na partitura, saber o que que é uma partitura, o que que é um pentagrama, uma pauta, saber o que que é uma clave, o que que é uma fórmula de compasso, né? Qual que vai ser a função da fórmula de compasso? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá. É que minha câmera congelou aqui. Saber o que é uma fórmula de compasso, saber o que é uma figura de nota, uma semibreve, uma mínima, semínima, cocheia, semicocheia, o que é uma forma, uma figura de pausa, né? É o contrário da figura de nota, né? O silêncio. Saber quais são as propriedades do som, né? A altura, a intensidade, duração, o timbre. Para que serve cada uma dessas, né? Altura relacionada a grave, médio, agudo. Intensidade relacionada à força, se eu estou tocando muito forte, se eu estou tocando fraco. Saber o timbre, né? Que é o que vai me identificar a fonte do meu som, né? Da onde está vindo o som. Eu perdi a câmera das meninas aqui. Não sei se a Gabriela e a Elisete estão me ouvindo. Caiu. Caiu. Uhum. Eu vi que ficou um tempão travado e de repente ficou escuro. Então, assim, a gente identificar todas essas propriedades. Assim, professor, é muita coisa para pouco tempo. Ainda mais sendo só de fala, só de teoria, né? A gente está sem instrumento para tocar. Quem está com instrumento não vai conseguir tocar ao mesmo tempo, porque através de videochamada fica um pouco mais complicado, né? Então, mas que pelo menos, assim, a gente tem esse entendimento, né? Da onde está cada coisa, onde está cada parte, né? Se eu vou tocar um exercício no violão, se eu vou tocar uma partitura no violão, eu saber que cada nota vai ter um tempo. Eu tenho que seguir aquele tempo. E assim por diante. E aí, se eu for tocar 3 notas ao mesmo tempo no meu violão, eu toquei uma nota por vez. Então ali eu fiz a parte melódica, né? Mas eu também tenho ali a parte teórica, né? Que é a parte harmônica, né? Que é a junção de várias notas para formar uma. Por exemplo, aqui eu tô tocando um Mi. Passei por uma Dó, Ré, e assim por diante. Então, na composição harmônica, qual que é a formação de cada um dos acordes? Isso é uma coisa que eu ainda quero trabalhar com vocês. Uma coisa que eu estou aprendendo também bastante agora, estou estudando bastante agora, que é as formações dos acordes.
né, os campos harmônicos, que nem eu falei para vocês lá, se eu juntar 3 notas, vai dar para o ouvido a sensação de uma nota. Então, juntar o dó, mi e o sol, primeira, terça e quinta, eu tenho ali o acorde de dó. Oi, pequeno, tudo bem? Au, au. Oi. Então, assim, essas coisas que eu com esse estágio, com esse curso, quis passar para vocês, tá? Ainda é muito pouco, professor, é muito pouco, porque a música ela é muito complexa, né? Todos os alunos os quais eu convidei, na verdade eu convidei todos os alunos da banda, né? Mas todos os alunos que se prontificaram a participar do estágio são alunos que já demonstraram vontade de reger, de estar à frente de algum grupo algum dia, quando estiverem maior de idade, né? Quando o Beto tiver maior de idade, né? Se tiver maior de idade, se o Elisete tiver maior de idade também, de reger um grupo aí, né? A Milena, se um dia ela ficar maior. Então, assim. Quem que tá me zoando, hein? Estão zoando nós, Milena. Tá falando de ficar maior, né? Tem dia que a gente ficar maior, se o Luizinho um dia ficar maior de idade também. Só na idade, né? Uhum. Porque o tamanho. A Rafa. Tudo filhote de anão. Nós temos a banda com maior média de altura, né? Meu Deus do céu. Então, assim, pessoal, todos os alunos que estão participando do curso comigo são alunos que se prontificaram, professor, eu gostaria de um dia reger um grupo, eu gostaria de te ajudar também com chefia de naipe, né? Nós já tivemos ali, na primeira vez que eu tentei fazer um curso de noções básicas de teoria musical, a Gabi foi a primeira aluna que regeu, lembra? A Gabi foi a primeira aluna que regeu a banda. Então, em alguns ensaios ela chegou a reger, só que aí depois acabei pela correria do dia a dia, não consegui dar continuidade, né? Mas a gente continua agora quando tudo isso acabar, faltando pouco. Então, como vocês tiveram esse despertar, então achei interessante elencar essas duas oportunidades, né? A oportunidade do meu estágio, né? Porque aí já adianto o estágio, ano que vem eu fico tranquilo, só tenho que me preocupar agora, assim que eu entregar o estágio essa semana, daqui para frente eu só me preocupo agora em aprender as matérias que estão vindo e terminar. Que aí o estágio, o artigo já foi tudo encaminhado, então eu tô aí um pouco mais relaxado. Mas aí eu penso nessa parte da banda, porque agora eu já sei mais ou menos quais ferramentas eu posso utilizar para a gente conseguir fazer um curso maior ou melhor futuramente. Sei quais os caminhos que eu posso seguir para a gente conseguir se reunir quando tiver esse problema da distância, né? Às vezes até para o próprio WhatsApp, esses dias eu vi que o WhatsApp tem chamadas para até 6 pessoas, se eu não me engano, quando precisar conversar. Seguir os caminhos aí para a gente continuar essa aprendizagem, porque assim, foi básico, bem básico, tá? Foi mais ou menos na linha de alguns cursos que eu já fiz à distância, antigamente, sabe? Não copiei nada, fiz do meu jeitinho, né, ali com as minhas mesmas falhas e coisa e tal, porque para apresentar para os professores eu tenho que apresentar o que eu sou, né, para eles poderem me corrigir e lá na frente eu melhorar e poder sair da faculdade já apto a passar algo a mais para os futuros alunos. Em relação às atividades de vocês, eu li bastante hoje, assim, as atividades, não vi nenhuma errada, tá? Mesmo que tivesse com a interpretação de cada um de vocês, assim, interpretação individual de cada um, eu, assim, me emocionei bastante por ver que vocês se apropriaram do conhecimento, né? Foi bastante assunto, eu falo bastante, às vezes eu falo rápido demais, eu fico com medo de deixar passar alguma coisa, de alguém não entender alguma coisa, e aí acabo por
por ficar naquela dúvida. Então, sempre quando eu volto na próxima aula, eu sempre faço um resumão do que a gente viu na anterior e assim por diante. E eu vendo as provas de vocês, assim, eu fiquei muito feliz, tá? Fiquei mesmo, assim. Eu ia mandar mais atividades, mas eu tive um probleminha para desenvolver as atividades, porque eu tô sem... O meu Word está com probleminha. Eu tô com o Word Online, e o Word Online eu não consigo fazer tudo o que eu queria fazer, né? Então eu já peguei algumas atividades já prontas, e os questionários eu fiz no Word mesmo, tá? Aí os questionários foi o mesmo que fiz, baseado na parte principal, que foi a teoria, tá? A parte de leitura e solfejo, que ficaria para hoje, para a gente fazer, como a live tem alguns delays e nem sempre a gente está conseguindo que todos os alunos participem juntos, então a gente acaba não conseguindo fazer o solfejo todo mundo junto. Mas dá para mim explicar um pouquinho para vocês como é que funciona a questão do solfejo, tá? Faz só pegar o caderno ali rapidinho para a gente fazer essa parte de escrita. Só um pouquinho. Acabei esquecendo de pegar o caderno antes de começar a aula. Então, assim, pessoal, só para a gente relembrar aqui, antes da gente ler a partitura, a gente precisa olhar a armadura de clave. Lembra que eu falei, né? Armadura de clave, a gente olha sempre aqui, ó, o começo da partitura. Então, aqui eu tenho uma armadura de clave que a partitura vai ser escrita na clave de sol, tá? E o compasso dela vai ser 4x4. É a fórmula de compasso. 4 de cima diz que cada pedacinho desse daqui, de uma barra até outra, eu posso contar até 4, lembra? E o 4 de baixo, ele me diz qual é a unidade de tempo, que vai valer qual é a figura de nota que vai valer um tempo, né? Vocês responderam bem isso daqui lá. Para saber qual que é a figura de nota que vai valer um tempo, é bom que eu tenha sempre essa tabela em mão, tá? Semibreve, que é a figura de valor maior, tá? Ela acompanha o número 1. Não é o valor dela, tá? O 1 não é valor. O 1 é o número que acompanha ela, porque ela é a primeira. A mínima, ela acompanha o número 2 do lado. Por que ela tem o 2 do lado? Porque para mim formar uma semibreve, eu preciso de 2 mínimas, tá? A semínima, ela vai ter o número 4 do lado dela. Por quê? Porque para mim formar uma semibreve, eu preciso de 4 semínimas. A colcheia vai ter o número 8, tá? Por quê? Porque para mim formar uma semibreve, eu preciso de 8 colcheias. A semicolcheia, que é essa daqui, ela vai ter o número 16. Por quê? Porque para mim formar uma semibreve, eu preciso de 16 semicolcheias. E assim por diante, com a fusa, com a semifusa, tá? Eu não entrei na fusa e na semifusa, eu fui só até a colcheia com vocês, que é por onde eu vou parar nessa primeira parte, tá? Então, beleza, o 4 de cima lá me disse que cada pedacinho cada pedacinho eu posso contar até 4. E o 4 de baixo, ele me diz que a figura que vai valer um tempo é a figura que acompanha o 4. Qual é a figura que acompanha o 4? A semínima, tá? Então, a semínima agora vale um tempo. Então, se a semínima vale um tempo, se eu subir aqui, vou fazer 2 vezes 1. Vai ser 2. Tá? Agora ela tem um tempo. Ó. Então, o que eu faço? Espera aí. O que eu faço? Ó? Eu coloquei do outro lado agora, de um lado, deixa eu achar elas aqui. De um lado, eu tinha o número que acompanha, correto? Agora que eu tenho a fórmula de compasso, eu coloquei o número do valor, tá? Então agora eu sei que a semibreve vale 4 tempos, no compasso 4x4, tá? A semibreve vale 4 tempos, a mínima 2 tempos, a semínima 1 e a colcheia meio, tá certo? Agora sim eu tenho valores, tá? Pronto, professor. Já olhei a minha armadura de clave.
Já sei que cada compasso eu posso contar até 4. Cada pedacinho desse eu posso contar até 4. Então agora você também já sabe aonde as notas vão estar e quanto tempo cada uma delas vai valer. Como é que eu sei aonde cada nota estará, professor? Lembra que eu falei? No caso aqui da clave de sol, ela começa da segunda linha de baixo para cima, faz o barrigão, vai lá em cima, faz um 8, desce e faz a bengala do Coringa aqui, o guarda-chuva do Coringa aqui, ó. Faz aquela subidinha, tá? A clave, ela dá o nome dela para a linha que ela começa. Então, toda nota que começar na segunda linha vai se chamar sol. Aí fica fácil. Por quê? É só a gente lembrar que as 7 notas musicais são dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Beleza? 7 notas musicais. Se eu quero achar por exemplo, essa primeira nota que está aqui desenhada, ó, com uma linha riscada, eu quero achar essa nota aqui, é fácil. Da segunda linha de baixo para cima é o sol, por causa da clave de sol. Uma nota antes do sol é o... Pode responder. Fá. Uma nota antes do sol é o fá. Então, nesse primeiro espaço aqui de baixo para cima, vai ser o fá. Mas não é essa nota que eu quero ainda. Eu quero essa daqui, ó, que está fora do compasso com risco em cima. Antes do fá vem o... Mi. Mi, isso aí. Então, a primeira linha vai ser o mi. Só que ainda não é a nota que eu quero. A nota que eu quero é essa daqui que não está tocando nenhuma linha e tem um risquinho. Então, se eu desenhar uma nota encostando na primeira linha, é o... Ré. Ré. Antes do ré vem o... Dó. Dó. Então, agora eu sei que essa nota aqui é o dó. E quanto tempo vale esse dó? 4 tempos. 4 tempos. Sabe por que que ele vale 4 tempos? Porque esse 4 de cima diz que aqui dentro só podem caber 4 tempos de nota. E a figura de maior valor é a semibreve, que é a bolinha ali. Então, se eu tenho uma bolinha desenhada dentro do compasso, ela já ocupou todos os 4 tempos. Então, esse é um dó de 4 tempos. Vão ser 4 tempos de dó ininterruptos. Dó, 1, 2, 3, 4. Beleza? Aí aqui eu fiz uma sequência para vocês de notas subindo dentro do desenho dos tempos, tá? Então, se aqui era um dó de 4 tempos, se eu subdividir aqui a semibreve, que é o valor maior, preciso de 2 notas de 2 tempos. Então, eu vou fazer 2 C... Não, mínima. 2 mínimas, desculpa. 2 mínimas, tá? Isso aí, ainda bem que vocês me corrigiram. 2 mínimas. Cada uma delas vai valer... 2 tempos. 2 tempos. Então, como ela... Aqui é a próxima nota depois do dó, são 2 rés de 2 tempos. Eu vou ler esses 2 rés contando 2, respira, conta 2. Ré, ré. Beleza? Até aí? A próxima figura aqui que eu tenho, figura de nota que eu tenho aqui, agora sim, é a C mínima. A C mínima é divisão da mínima. Então, se a mínima valia 2, se eu dividir 2 por 2, vai dar 1, tá? Então, fazer esses 4 tempos aqui, esses 4 tempos aqui, eu vou precisar contar uma nota em cada tempo. Depois do ré vem o... Mi. Então, nessa linha aqui está o mi. Um mi de um tempo cada nota. Então, eu vou contar 4 fazendo um mi em cada tempo. Mi, 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 mi. Beleza?
A próxima aqui, qual é a figura de nota? Fá. Fá. Figura de nota. Hã? Não. Figura de nota. Não, semínima. Não. Não. Cocheia. Cocheia. Se a semínima valia um tempo, a cocheia vale quanto tempo agora? Divide por 2 aí. Meio. Meio. Então, para mim completar os 4 tempos deste compasso, eu preciso de 8 colcheias. Como é que eu leio isso, professor? É fácil. A cada um tempo de nota, eu faço 2 notas. Que nota que eu tô aqui agora? Nota agora. Fá. 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 Então, são 8 fás de meio tempo. Vamos ler? 1, 2, 3, 4. Fá, 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 fá. Beleza? Cada um tempo, 2 notas. Fá, 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 fá. Aí, eu quero que vocês notem outra coisa aqui para mim. Vocês viram que aqui no final, ao invés de eu ter colocado só as 2 linhas, uma grossa e uma fina, que era a barra final, eu coloquei 2 pontinhos? O que são esses 2 pontinhos ali que eu coloquei? É para repetir? Retornela. Isso, ritornela, repetir. As 2 respostas estão certas. O nome é ritornela e a função dele é repetir todo o trecho até a próxima ritornela. Só que, como eu quero repetir desde o começo aqui da armadura de clave, eu não tenho como desenhar a ritornela para dentro aqui. Se fosse no meio de uma partitura, por exemplo, vamos lá, eu vou desenhar aqui para vocês. Ó, eu enumerei os compassos, tá? Cadê? Aqui, ó. Compasso 1, compasso 2, compasso 3, compasso 4. Se eu quiser que vocês vão até o compasso 4, deixa eu só corrigir um negócio aqui. Se eu quiser que vocês vão até o compasso 4 e retorne até o compasso 3, eu vou fazer a ritornela virada para dentro da onde que eu quero que volte. Então aqui, ó, no compasso 4, cadê? A ritornela está virada para dentro, certo? Quando eu cheguei lá no compasso que eu quero que vocês voltem, ela vai estar virada para o compasso do lado de lá. Deu para entender? Sim, deu. Então, beleza. Ali eu coloquei a ritornela. Então, pessoal, eu mandei para vocês ali no grupo Agora um exercício que seria o exercício de solfejo, né? Para a gente fazer junto solfejo. Mas, como dá o delay da live, como não tá todo mundo aqui sempre ao mesmo tempo, o pessoal às vezes acaba tendo que assistir depois, a gente acaba meio que ficando complicado a gente fazer o solfejo. Então, o que eu quero de vocês? Lembra o Pozzoli lá que eu mandei lá no grupo lá? Sim. O Pozzoli vai servir para vocês lerem os tempos. É um ditado rítmico, então vocês vão ler só tempo. Então, vocês vão chegar lá, os compassos, acho que ele começa já pelo compasso 4x4, né? Então ele tá lá, figura de nota semibreve. Então vocês vão ler em tá. Tá. Esse A, vocês vão fazendo de acordo com os tempos, ó. Tá. Beleza? Se é 2 tempos, se são mínimas, tá. Dá uma respirada no meio. Tá. Se são semínimas, 1 tempo por nota. Tá. Colcheias, 2 notas por tempo. Tá. Vocês ainda não vão ler alturas. Depois que vocês fizerem o 4x4, a gente vai fazer o 3x4, o 2x4 juntos. E aí eu vou dar um jeito de mandar para vocês algumas partes específicas ali para a gente fazer, tá bom? Para a gente continuar estudando.
Feito isso, eu vou usar um método da Maria Luísa Prioli, lá, aquele outro de teoria musical, que eu também gostaria que quando vocês tivessem um tempo, sempre vocês estivessem lendo, nem que seja uma folha por dia. Vou abrir aqui a primeira folha da Maria Luísa Prioli. Tá falando lá sobre melodia, harmonia e ritmo. Então, vou ler até entender. Li 15 minutinhos que vocês lerem por dia, tá ótimo. Tá? Ler e entender, não adianta ler, né? Não adianta. Eu, uma vez, quando eu dava aula na educação básica de artes, eu fiquei uma vez com a turma de leitura. Aí eu peguei e falei, pessoal, tá na hora de leitura, cada um escolhe um livro aí e vamos ler. Aí o pessoal pegou o livro e fazia assim, ó. Parecia que tava rezando, sabe? E não é essa a intenção. Quando você lê um livro, você tem que entender o que está acontecendo ali, principalmente em relação a um livro de ensino, tá? Tem os livros que a gente chama de leitura lúdica, né? Que é aquela leitura para a gente se divertir. Livro de histórias, aqueles HQs, mangá, essas coisas do tipo, a gente lê para se divertir. Já os livros, como por exemplo, o método da Maria Luísa Prioli ali que eu mandei para vocês, O Rímel Médico, eu também acho que mandei lá no grupo. Esses são livros que é pra gente ler e entender. Então, assim, vocês não vão ler e entender tudo de uma vez, tá? Vocês vão ter que se apropriando do conhecimento aos poucos. A mesma coisa a leitura de partitura. Primeiro eu entendo as figuras de notas, os compassos e o nome das notas musicais dentro da partitura, da pauta do pentagrama. Posteriormente, depois que eu começo a fazer leituras misturando figuras e notas em lugares diferentes, tá? Que a gente chama de saltos, de escalas e coisa e tal, tá? Por quê? Primeiro eu tenho que gravar na minha cabeça onde estão as notas. Então, eu fiz aquele esqueminha com vocês lá. Quando é na clave de sol, tá? Quando é na clave de sol, as notas que vão ficar sobre as linhas é o Mi, o Sol, o Si, o Ré e o Fá, nessa ordem. Mi, primeira linha, Sol, segunda, Si, terceira, Ré, quarta e Fá, quinta. Beleza? Já no caso dos espaços... Hã? Nada. Já no caso dos espaços é diferente. Nos espaços fica o Fá, o Lá, o Dó e o Mi. Então, primeiro espaço de baixo para cima, Fá. Segundo espaço, Lá. O espaço do meio, Dó. E o último espaço ali das 5 linhas e 4 espaços, né? O quarto espaço é o Mi. Beleza? Só que, não se esqueça, por exemplo, aquele Dó grave ali que eu comecei o exercício. Né? Ele está fora da linha, então entra a linha suplementar, beleza? Que é essa linha aqui que eu fiz só em cima da nota. Se eu precisasse de um Lá agudo aqui, eu posso usar duas coisas, tá? Vou fazer aqui em outra partitura. Se eu precisasse de um Lá agudo, na clave de Sol, um Lá agudo, eu faria a mesma coisa que eu fiz com o Dó. Cadê? Faria a mesma coisa que eu fiz com o Dó, só que para cima, ó. Acabou a última linha, eu desenhei a nota e fiz a linha suplementar. Ou eu posso fazer o seguinte, desenhar o Lá na mesma posição que ele é normal, ali no meio, na segunda linha de baixo para cima. Tchau, Mimi, boa aula. Tchau, beijo. Beijo, até. Desenhar o Mi, desenhar o Lá na segunda linha. E lá em cima, fazer alguns pontinhos e colocar um Azinho e um 8. Tá? Eu faço aqui, acho que é 3 pontinhos, 4 pontinhos, alguma coisa assim. Não lembro de cabeça. Aqui, ó, e coloco um 8 com um Azinho do lado. O que é isso, pessoal? Isso é linha de oitava. Ele está dizendo que esse Lá aqui eu vou tocar lá em cima, onde que era para ser aquele outro Lá que eu desenhei. Por quê que eu faço isso? Para a partitura ficar mais limpa. Tá? Porque às vezes com as linhas suplementares, as notas ficam muito agudas e fica difícil de ler
Acontece muito nas flautas. Às vezes a gente tá escrevendo as partes das flautas ali, e as notas das flautas saem tudo lá em cima, tudo aquelas notas agudas, sabe? E é complicado pra caramba, porque se a pessoa tem o costume de estudar todo dia, de ler partitura e coisa e tal, ela tá acostumada a ver as linhas suplementares, né, lá em cima, e ela tá acostumada a ver as linhas suplementares lá embaixo. Então, na hora que ela bater o olhar e ver as linhas ali, ela não vai se perder. Mas se é uma pessoa que não tá tão acostumada, só tá acostumada com as notas dentro das 5 linhas e 4 espaços, ela vai acabar se perdendo, tá? Pessoal, eu pedi para vocês ligarem a câmera. Eu tô me sentindo assim meio sozinho. Só o Leandro lá que não vai conseguir porque tá lá de fora, mas se vocês puderem ligar a câmera aí, valeu. Fiquem tranquilos que coitado do Leandro, tá escuro lá. Fiquem tranquilos que por causa do aquecimento global, a população de mosquito sumiu bastante. Então vocês não vão assustar mosquito nenhum não, tá bom? Não, professor, nós estamos meio acabados, acabamos de chegar do serviço. Não, professor, você quer que a gente apareça? Acabado por acabado. Sou eu também aqui, ó. Tá o Beto também chegou do serviço. Fiquem tranquilas, Olha, tá? professor, cabelo em pé aqui, ó, professor. Olha, professor. Tinha que estar bonitinho, professor. Não, fiquem tranquilas, não tá feio. Então, assim, a gente utiliza toda esses signos, esses códigos, né? Que envolve tanta matemática, ao mesmo tempo envolve escrita, né? A música também envolve a questão escrita, tanta matemática também. Matemática é o que mais tem, né? Matemática na música é a coisa que mais pega, né? E a gente tem tudo isso para que a nossa música possa ser executada onde for, da maneira que for, por quem quiser, tá? Então eu estou aqui no Brasil hoje, eu quero que o meu amigo lá na Espanha toque uma música minha. Então eu vou escrever uma partitura dela, fidedigna, né? Bem fielzinha ali o que eu escrevi, e vou enviar para ele. O Beto tá lá em Prudentópolis, o Beto, a gente está fazendo as músicas lá pro Famã, né? Fanfarra nossa, lá escrever para fanfarra é um pouco complicado por causa da afinação, não sei o quê. Aí o Beto vai lá, eu tive uma ideia, coisa e tal, ele escreve para mim e me manda. Aí eu vou lá, toco, ou se não, transcrevo num programa de partitura, ou ele escreve num programa de partitura e me manda. Eu só coloco para rodar lá e vejo. Eu utilizo 2 ferramentas que para vocês seriam maravilhosas de utilizar. E até estou pensando se no próximo curso que a gente fizer, esse eu queria já fazer presencial. Vamos ver aí o que vai se suceder depois das eleições, né? Porque o presencial mesmo acho que só vai acontecer depois que o corona passar e depois que tiver as eleições também, né? E aí a gente, reunindo a banda de novo, a gente faz um cursinho também sobre aplicativos de escrita musical, tá? Existem 2 aí que eu uso bastante, que é o Encore e o MuseScore. O MuseScore agora passou a ser pago. Para baixar algumas partituras lá tem que ser pago, mas ainda tem partitura de graça. E o Encore, eu vendo o Encore na internet. Eu tenho lá um site no Mercado Livre lá, eu vendo o MuseScore. Eu tenho o MuseScore aqui comigo, tá? Ele é o MuseScore não, o Encore, desculpa. O Encore é o que eu vendo. São 2 aplicativos assim maravilhosos para escrever música, são fáceis de usar, tá? Às vezes você tá com uma ideia ali. Eu escrevi 3 músicas para banda no passado, acabei não passando, não dei tempo de passar, né? A gente estava à véspera de concurso, coisa e tal, a gente já tinha um repertório meio que já encaminhado, né? Que é a Sinfonia Paula Freitense, Dias Assim, e uma outra que eu fiz lá. São 3 músicas autorais, tá? 3 músicas minhas mesmo, que eu fiz para nossa banda. E esse próximo ano que vem, dando tudo certo, a gente voltando à rotina normal aí, pode ser que a gente toque também, se vocês quiserem, se acharem bonito, coisa e tal. Mas é uma coisa assim, interessante a gente aprender. E se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar por vocês, pesquisem por vocês também, tá? Não sei se todo mundo tem computador. Quem não tiver computador, eu não conheço ainda aplicativos de escrita musical em celular, tá? Mas eu posso pesquisar e falar para vocês. No celular, o que eu posso indicar para vocês
Hã? Tem? Tem? Tem o MuseScore. O MuseScore já- também serve para. Eu já dei uma baixada às vezes, quando eu queria dar uma escrita assim, tinha no celular. O MuseScore eu lembro que tinha para celular, mas eu não lembro de outros. É que eu nunca cheguei a pesquisar pelo celular, sempre uso no notebook, sabe? Mas um de celular que eu indico para vocês é esse daqui, ó. Ouvido Perfeito. Ele é um aplicativozinho verde aqui, ó. Deixa eu ver se vai sair na câmera. É que minha câmera demora para carregar quando é outra coisa. Peraí. Acho que ele não vai sair. Não, saiu Netflix. Não, não vai sair. Ouvido Perfeito. Eu vou mandar um print dele para vocês depois, tá? Esse Ouvido Perfeito, ele é um aplicativo que ele realmente é um aplicativo completo para aprender música. Assim, ó, maravilhoso. Ele vai dividindo, ó. Eu abri aqui, ele abre um monte de bolinhas, assim. Uma é de teoria musical, aí tem comparação de intervalos para você entender, tipo, qual é a diferença do dó pro sustenido de ouvido, ele vai tocando para você. Pode colocar o fone de ouvido lá e, aqui é um dó, aqui é um dó sustenido. E aí ele faz exercícios para você ir treinando o ouvido. Tem a identificação dos intervalos, né? Tem o primeiro que é a comparação, depois a identificação. Tem um que eu voltei a fazer aula de canto, tá, pessoal? Uma coisa aí que eu queria comunicar para vocês também, tiverem interesse de aprender alguma coisa, eu voltei a fazer aula de canto porque eu tô aprendendo a tocar violão e minha voz tá horrível, sabe? Assim, eu tô muito tempo sem cantar. Antigamente eu cantava direto, fiz parte coral, Aí esses dias a Thalita gravou eu tocando violão e postou nos status dela. Falei, meu glorioso, cara, isso serve para espantar bastante bicho, né? Tá muito feio. E aí eu voltei a cuidar da voz, não tomar coisa gelada. Tô começando a diminuir café, essas coisas assim que fazem mal pra voz e fazendo exercícios, né? O problema é que eu tô sem teclado. O teclado é o instrumento ideal pra gente fazer os exercícios aí de canto. Mas nada que não impeça aí de fazer em casa. E nesse ouvido perfeito, ele tem ali um aplicativozinho que é sobre cantar intervalos, tá? Então ele toca um tom e você tenta alcançar aquele tom com a voz. Só que para fazer sozinho, assim, de tudo, sem uma orientação, eu acho um pouco arriscado pelo fato de, às vezes, que nem fazer aula de canto sozinho, é uma coisa que eu não faço sem antes ter ali uma metodologia. Eu já tenho os métodos da época que eu fazia, eu sei até onde minha voz alcançava, até onde ela pode ir e coisa e tal. Mas sozinhos eu acho um pouco arriscado, porque às vezes a gente tá achando que tá cantando no tom certo e começa a forçar a voz sem perceber. Aí quando vê, cria calo na corda vocal e uma série de outros problemas aí. Mas é um item que tem aqui no aplicativo. Outro também que é leitura de intervalo. Ele ensina você a ler onde está o intervalo, tipo de quinta. Dó. Eu preciso uma quinta acima. Então é dó, ré, mi, fá, sol. Então uma quinta de dó é sol. Tá? Preciso de intervalo de terça do dó. Dó, ré, mi. Então a terça de dó é mi. E assim por diante. Beleza? Aí tem os exercícios de escala. Dentro dos exercícios de escala vem primeiro a teoria, né? Teoria musical das escalas. Depois tem a identificação das escalas. Então ele vai, além dele explicar o que é escala, ele vai ajudar a identificar de ouvido o que é uma escala, qual a escala de tal nota, tá? Leitura de escala, tá? E aí tem um que eu acho aqui maravilhoso, que é o ditado melódico, tá? Vocês podem ler os tempos ali, tá? Que nem o prof fez agora há pouco. Ele ensina também isso. Aí tem os exercícios dos acordes, justamente para vocês aprenderem, que nem eu fiz lá na escaleta, dó, mi, sol, ré, fá, lá, fá, lá, dó, a junção dos acordes para formar um campo harmônico, identificação dos acordes, a inversão dos acordes, ele ensina como inverter os acordes também, é um aplicativo muito legal, leitura de acorde, como a gente lê, progressão de acorde, que é uma coisa que eu estou estudando agora também, tá? Aí ele tem o metrônomo. Dentro do metrônomo, ele tem a teoria do metrônomo. Ele tem tocando ritmo, então ele dá um exercíciozinho lá. Por exemplo, o exercício de leitura. Tá, 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 que nem a gente fez agora há pouco. Então ele dá em vários ritmos. Ele toca primeiro, depois você toca atrás.
tá? A entrada do ritmo, para você saber o lugar certo de entrar, imitação rítmica e assim por diante, tá? E aí ele tem algumas coisas aqui para a gente trabalhar até dentro da banda, tá? Que é para treinamento em grupo. Treinar leitura de partitura à primeira vista. Gente, ler partitura de primeira vista é muito bom. Fui tocar com a orquestra show lá de Portunhão e eu quase nunca tinha tempo de... Hoje é a orquestra show por Marde, né? Quase nunca tinha tempo de estudar as músicas, assim. E foi a época que eu mais treinei leitura à primeira vista. Me ajudou muito, tá? Quando eu toquei na primeira vez aqui em Paula Freitas, na Feira Luzinha ali, que teve ali no centro comunitário, toquei saxofone, depois toquei na formatura do Marina, e mais 2 vezes no Marina, eu toquei algumas músicas à primeira vista, porque eu tava sem tempo para ensaiar, na época eu tava fazendo uns bicos e coisa e tal. Então foi assim... Foi muito bom treinar a leitura à primeira vista. Então quando você sabe ler a partitura, você bate o olho na partitura, às vezes você precisa ali de um evento, é aniversário de fulano, precisava tocar um parabéns, mas eu esqueci o parabéns, já faz tempo que eu não toco parabéns, baixei aqui no celular, mas não é a tonalidade que eu estava acostumado. Mas eu toco à primeira vista, pá, pará, pá, pará, e vai embora, tá? Então é muito importante a gente saber ler à primeira vista também, tá bom? Então assim, da parte teórico, musical, a gente cumpriu todas as etapas que a gente tinha para cumprir, né? A gente passou ali pela organização da partitura e coisa e tal, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, se vocês quiserem, lógico, né? Só erguer a mão. Alguma dúvida, alguma coisa que ficou, alguma coisa que gostaria de acrescentar. Só erguer a mão e falar. No caso, Leandro, só falar. Nada? Não ficou? Essa parte é bem básica, né? A primeira parte da teoria musical é uma parte bem... Ela é uma parte, assim, que quando ela fixa na gente, ela fixa mesmo e acabou, né? O que vem mais complicado para frente aí é a questão de graus, de tonalidade, de escalas, de campo harmônico. Campo harmônico, gente, eu vou falar para vocês, eu tenho uma dificuldade de decorar escala e campo harmônico. Vocês não têm ideia. Só que eu falei, hoje é segunda-feira, né? E essa semana é a semana que eu estou estudando justamente esse assunto. Então eu falei para Thalita, eu até domingo pelo menos vou me esforçar para chegar pelo menos até o entendimento do primeiro passo, sabe? Assim, do carro-chefe do que é a harmonia. Aí na semana que vem para frente, eu vou começar a fazer eu tô fazendo exercício do Suzuki todo dia, né? No violão. E aí, a partir de semana que vem, além do Suzuki, eu vou começar a fazer também as progressões, né? Os acordes, né? Então, por exemplo, eu falei para vocês, no violão, quando a gente faz a questão dos acordes, acaba vindo, no violão, no teclado, acaba vindo alguns outros acordes que a gente não está acostumado. Por exemplo, a gente costuma, no primeiro estudo, acorde maior e menor. Dó, mi, sol, ré, fá, lá, sol, si, ré, e assim por diante. Quando a gente começa a estudar esses instrumentos mais compostos aí, como o violão, como o teclado, instrumentos mais harmônicos, aí entra dó com sétima, dó com nona, dó com baixa em não sei o quê, e assim por diante, sabe? É tanta nota que dó maior, dó menor, dó diminuto, é tanta nota assim que às vezes dá um bug na cabeça, sabe? A mesma coisa acontece no ukulele, né? Que o ukulele também, além dele ser um instrumento muito versátil, ele é um instrumento harmônico também. Então tem lá o Lá com sétima. Lá com sétima é a nota mais fácil, acho que tem no ukulele, que são todas as notas, as cordas soltas. Você bate ali, pronto, a nota tá feita. E depois tem o Dó, que é a terceira casa na primeira corda aqui, que eu pego esse dedo do anel aqui. É quase um Homem-Aranha, né? Só que esse daqui levanta. Aí, tipo, você vai juntando as notas ali e fazendo. Só que você tem que saber o motivo, né? Eu vejo que muita gente ensina violão, porque eu fui pesquisar na internet algumas coisas sobre violão, sobre a guitarra, né? Também estou estudando guitarra e coisa e tal. Vejo que muita gente só explica como é que faz a nota, ó. Você pegar essa corda aqui primeiro, essa outra corda tal e a terceira corda lá na terceira casa, você está fazendo um dó. Se você pegar as cordas do meio, as 3 primeiras cordas do meio aqui, você vai estar fazendo um lá maior. Tá.
Só que o que compõe essas notas, né? O que forma um dó? O dó, mi e o sol. Né? O campo harmônico de dó é dó, mi, sol. Por exemplo, vou tocar no teclado. Se eu juntar o dó, mi e o sol, eu estou formando um dó. Ré falar, eu estou formando ré. E assim por diante, sabe? Então, assim, tem muita gente tem muito professor que não explica essa questão, tá? A mesma coisa acontece quando a gente vai falar ali das figuras de notas. Lembra que eu falei para vocês? As figuras de notas não tem tempo, não existe essa de falar assim que a semibreve vale 4 tempos, que a mínima vale 2, que a semínima vale 1, que a colcheia vale meio. Não existe isso. Enquanto eu não tiver a fórmula de compasso, eu não tenho isso, porque se for um compasso 2x2, aí já muda a situação. A minha figura, a minha unidade de tempo agora passa a ser a mínima. A mínima que no 4x4 valia 2 tempos, agora ela passa a valer 1. E a semibreve passa a valer 2. Vocês entendem? Então, assim, tem todo ali um cuidado que a gente tem que fazer. O Pozzoli, para essa questão, é maravilhoso, porque o Pozzoli, ele explica detalhadamente, primeiro, escrito em cima ali, por exemplo, mudou a fórmula de compasso, que nem eu falei agora. Eu falei 2x2, né? Compasso 2x2. Aí o Pozzoli vai lá e ele explica que a unidade de cima vai dizer que dentro de cada compasso só cabem 2 tempos, e que a minha unidade de tempo agora, ou seja, minha nota que vale um tempo agora, é a mínima, tá? E a minha semibreve agora, ela vale 2 tempos. Então, ó, tô aqui, ó, com 2x4. Olha a fórmula de compasso. 2x4 não, 2x2. O 2 de cima tá me dizendo que só cabem 2 tempos aqui dentro. 2 e 2. E o 2 de baixo, ele tá me dizendo que agora a minha mínima aqui no 4x4 valia 2 tempos, ela vale 1. Então eu vou ler tá. E agora a minha semibreve só vale 2 tempos. Tá. Beleza? Deu para entender mais ou menos aí? Olha quanta coisa muda com um simples número, né? Com 2 simples números, né? Então, a música ela é prática, né? Eu sempre gostei de estudar teoria. Sempre. Eu sempre fui, assim, o cara de ler. Eu sempre gostei de ler. Eu adoro ler. Acho que ninguém no mundo, né? Ninguém que tá assistindo essa live, por exemplo, ali no Facebook, sabe que eu gosto de ler, né? Acho que ninguém nunca percebeu isso, que eu gosto de ler. Nem posto muito livro, nem tenho muito livro. Eu sempre fui muito cara assim que gosta de ler, porque eu sempre tive dificuldade de entender lógica por ter descalculia, então eu não entendo muito a questão matemática. Mas um dia o Robson falou pra mim assim, ó, Caio, é o seguinte, eu sei que você não... E eu também não gosto de tocar. Uma coisa que eu não gosto de fazer é tocar. Eu gosto de reger. Nossa, reger pra mim, eu me solto. Eu até erro a regência, assim, tipo, os padrões. Às vezes eu rejo um pouco fora de padrão, porque eu me empolgo com a música. Se a banda estiver tocando bem, eu vou fazer umas expressões, vou combinando sinais com o grupo, e eles até esqueçam da questão do padrão. Isso é uma liberdade que eu acho que o maestro poderia ter. Um pouco de deixar um pouco o padrão de lado. Se a orquestra entende os sinais dele, tá de boa, né? Mas isso só os grandes maestros mesmo conseguem ter essa liberdade. Nós somos de baixo, participamos de concurso, coisa e tal, ainda tem a questão de seguir a regra. E é o certo, né? Se está num concurso, tem que seguir a regra do concurso. Mas eu nunca gostei de tocar. E aí um dia o Robson chegou em mim e falou assim, Caio, é o seguinte, para você começar a entender um pouco mais de harmonia, para você começar a entender um pouco mais de ritmo, para você começar a entender um pouco mais as questões que você tem dificuldade dentro da música, é só tocando. E não é só tocando saxofone, a flauta, o trompete, que são instrumentos que a gente chama de instrumentos melódicos. Você vai ter que aprender a tocar instrumentos harmônicos também, tá? E eu, de começo, assim, eu não raciocinei, eu não pensei por que eu tenho que aprender um instrumento harmônico, por exemplo, o violão, tá? O instrumento melódico, ele dá as notas sequenciadas. Então, por exemplo, vou tocar um parabéns. Beleza, ele me deu as notas sequenciadas. Pá, pará, pá, pá, pá.
Só que se alguém quiser cantar em cima disso daqui, se eu quiser pegar, por exemplo, uma outra pessoa tocando violão, ela pode fazer para mim os acordes. Parabéns pra você. Eu não sei se são essa sequência, tá? Mas eu posso pegar outra música aí, vai. Vou pegar uma que eu tô aprendendo. Lá menor. Hoje preciso de você. Sabe, tipo, eu tô dando base com esse instrumento aqui para afinar minha voz. Minha voz tá uma caca. Tô tocando Lá menor. Sol. Lá. Sol. Então eu tô tendo uma base de afinação, tá certo? O instrumento melódico, fora isso, fora essa base de afinação, ele me ensina a entender a harmonia. Ele me ensina a entender o porquê de existir um dó maior, por que existir um dó menor, por que existir uma escala que vai ter sustenido, que nem eu falei ontem, né? A escala de Fá é a única escala maior ali que eu vou ter a nota bemol no meio, né? Porque escala maior, quando eu vou subindo, eu vou acrescentando sustenidos, né? Meio grau. Então, por exemplo, a escala maior de Sol. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Beleza? Tem uma regrinha para isso. Fá sustenido, Si bemol. Agora eu fiquei em dúvida. Fá sustenido. A escala de Fá, ela vai subir. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Quando chegasse no Lá, o correto era ter depois do Lá, um Lá sustenido. Depois eu explico para vocês essa regrinha quando a gente for fazer o curso de harmonia, tá? Que a escala maior ela é composta de tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Depois a gente vai entender isso daí. Só que no caso dessa escala de Fá, eu não poderia repetir a nota Lá. Se eu já tenho Lá natural, eu não posso repetir o Lá sustenido. Então eu vou usar a nota que a gente chama de nota enarmônica. O Lá sustenido é a mesma coisa do Si bemol. Quando eu subo, o Lá fica sustenido. Quando eu desço, o Si fica bemol. E esse Si bemol e Lá sustenido tocados ao mesmo tempo é a mesma nota, tá? Pro ouvido vai ser a mesma nota, não tem diferença quase ali. Falo quase porque existe uma diferença científica, mas no ouvido humano comum não consegue identificar que são a diferença do coma. Tá? Lembra que eu falei que entre uma nota e outra tem graus? Né? É um tom do Dó pro Ré, só que aí eu também posso cortar esse tom no meio. Então, eu posso fazer do Dó pro Ré, meio tom, Dó sustenido. Tá? Que aí é meio tom. Mas também existe os comas. Os comas é uma diferença mínima ali. Acho que 2 comas só que consegue ser identificado ali por aparelho, nem por ouvido. Tá? Quem diz aí, eu já ouvi gente falar que consegue identificar coma. Eu duvido um pouco. Porque o coma ela é muito pequenininho, uma diferença assim muito, 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 muito pequena, tá? Eu duvido, assim. Uma vez eu vi um ensaio de uma orquestra, inclusive esse maestro é um maestro super renomado lá na minha região. Eu vi um ensaio de uma orquestra, aí o maestro falou assim pro cara, falou assim, dá um Si bemol pra mim. Aí o cara deu um Si bemol, ele falou assim, daí não é Si bemol, é Lá sustenido. Só que o Si bemol e Lá sustenido são a mesma nota. Não, aí o menino batendo falou, não, professor, tá certo. Não, eu quero sentir essa diferença de 2 comas. Como é que você vai sentir diferença de um negócio que só pode ser calculado por máquina? Não tem como, né? Tem gente que às vezes exagera um pouquinho aí na questão, né? Gente aí que às vezes passa um pouco dos limites, né? Eu conheço aí muito músico renomado que faz esse tipo de graça, sabe? Por exemplo, querer exigir que todo aluno tenha o ouvido absoluto. O que é o ouvido absoluto, professor? Eu não sei se eu cheguei a falar isso com vocês nas aulas anteriores, mas o ouvido absoluto é aquela pessoa que, por exemplo, se cai um copo no chão e ele faz um barulho, pim, a pessoa consegue identificar que nota que é aquela. Mesmo que ela nunca tenha estudado música, ela consegue identificar. O Jô Soares, acho que contei sim, falei sobre isso. Falei sobre o filho do Jô Soares. O filho do Jô Soares já é falecido, ele tinha autismo, assim, um grau bem, bem alto de autismo, assim,
necessitava de cuidados especiais e coisa e tal. E ele tinha ouvido absoluto, só que ele até então nunca tinha tocado nenhum instrumento. Então, se caísse um prato no chão, ele sabia dizer que nota que tinha feito aquele som, sabe? E assim, tem pessoas que nascem com ouvido absoluto. Professor, é possível treinar o ouvido absoluto? É possível eu conseguir bater uma nota e identificar? Sim, tá? Eu tenho visto isso agora fazendo o método Suzuki. O método Suzuki, ele é muito repetitivo, sabe? Você faz bastante repetição com ele. Né? Por exemplo, são variações. Eu tenho lá o exercício Brilha, Brilha, Estrelinha, que é o primeiro. Então, ele começa lá. Peraí. Beleza, fiz essa variação. Depois ele vai passar para outra variação ali com tercina. Tercinas são notas que elas são um pouco fora do tempo. Como é que eu posso explicar? Aonde era para me desenhar 2 colcheias, por exemplo, eu desenho 3. Eu tenho que tocar aquelas 3 no mesmo tempo, tá? Então, vou tocar aqui o exercíciozinho, a mesma música em tercina. Beleza. Aí depois, a outra variação vai ser com colcheia natural, só que aí 4 colcheias, 2 colcheias por tempo. Depois vem um exercício que mistura ali a semínima pontuada com colcheia. Beleza, fiz aquele exercício, só que aí você tem que repetir até você decorar. Aí você tem a postura correta, né? Como é violão clássico. Tem que estar com a perna esquerda um pouco levantada, o braço do violão aqui, né? Essa mão aqui vai segurar aqui na terceira corda de baixo para cima. E esses 2 dedos aqui vão trabalhar sem se repetir. Depois, no final do exercício, a última variação vão ser as mínimas, né? Não, as semínimas. Nota de um tempo. Aí já vira a musiquinha mesmo que eu queria, estrelinha. Eu fazendo isso todo dia, eu comecei a perceber que aquelas notas que eu tinha dificuldade antes, quando batia uma nota, assim, tocando aqui, pá, aí eu ficava meio em dúvida. Às vezes até conseguia acertar, mas às vezes eu ficava meio em dúvida se era um dó, se era um ré. Hoje eu já consigo bater essas notas de ouvido. Não 100% de acerto, às vezes eu erro também, tá? Mas, por exemplo, quando eu vou fazer os exercícios de acorde com meu violão, eu pego ele de manhã, às vezes num dia frio, um dia mais quente, eu bati a primeira nota e já sei que alguma coisa tá errada porque não tá afinando. Pô, era pra estar um lá aqui, mas não tá. Peraí, deixa eu bater aqui outra nota, só. Aí eu percebo que alguma coisa tá errada, eu vou lá no afinador, bato o afinador, vou afinando as cordas até que os acordes fiquem bons, tá? Ainda não é ouvido absoluto, tá? De bater a nota lá longe ou passar a sirene do carro e eu falar, é a nota tal. Não, ainda não cheguei nesse nível. Espero chegar. Mas isso não vai definir se eu vou ser um bom músico, um bom maestro, não, tá, pessoal? Mais uma vez eu digo isso pra você. Tem muita gente, tem muito profissional da música aí, tem muito maestro, tem muito músico que é bom pra caramba, que o cara tem ouvido absoluto, que o cara toca muito, ou que o cara rege muito, que ele começa a querer colocar parâmetros assim, colocar regras
para identificar o que é ser um bom músico, o que é ser um bom regente, coisa e tal. E isso vai muito além, tá? E eu falo assim, ó, quem aprender comigo, os futuros alunos aí que forem meus alunos e que quiserem aprender comigo a ser regente eu falo porque eu ainda estou longe de ser maestro, tá? Maestro é uma nomenclatura que o pessoal usa bastante aqui no Sul, né? Eu aceito porque eu acho bonito, né? É um nome bonito, mas assim, tecnicamente falando, eu estou muito longe de ser maestro, tá? Eu ainda sou um regente em formação. Ano que vem, quando eu me formar em licenciatura, eu serei um professor de música, habilitado. Quando eu fizer a pós-graduação, serei um professor pós-graduado. Aí, depois do mestrado para frente, a gente conversa de outro jeito, né? Mestrado, doutorado, coisa e tal, a gente conversa um pouco de outro jeito. Mas nada muda ainda. Ainda assim, não me torno melhor do que ninguém por isso. Então, assim, eu já vou deixar bem claro para vocês que quem for aprender comigo, quiser ser futuramente um regente, falar, professor, quero aprender... Só um pouquinho, pessoal. Tinha alguém dando trabalho ali. Quero aprender com você a ser regente, ser coordenador de banda e coisa e tal. Quem aprender comigo, a primeira coisa que vai ter que aprender é o seguinte, que a gente sempre tem algo para aprender. A gente nunca vai parar de aprender. Tá? A segunda coisa não existem parâmetros, não existem regras que vai definir o quão bom ou quão ruim você é em determinada coisa. O que vai definir isso é a tua atitude em relação às situações, tá? Eu comecei a minha caminhada regendo, cometendo muitos erros. Cometi vários erros, tanto na parte técnica quanto na parte de atitude. Tive épocas de arrogância, tive épocas de empinar o nariz, tive época de tratá-lo mal, tive época de ser rígido demais. Mas aí eu fui aprendendo com o tempo a me analisar, a ver que eu não gostaria de ser daquele jeito, que fossem daquele jeito comigo. Meu maestro nunca foi assim comigo, meu maestro sempre foi uma pessoa muito carinhosa, muito prestativa. Meu pai e minha mãe também me deram uma educação maravilhosa, eu não tinha para que ir por esse caminho. Então, a primeira coisa que eu aprendi na regência, na música, quando eu tive que pegar e estar à frente de um grupo, é que nós temos que ser simples sempre. Porque quando alguém não é simples com a gente não gosta. Quando alguém é rude, quando alguém é grosso com a gente não gosta, né? Então por que a gente vai ser com os outros? Outra coisa que eu tenho aprendido agora na pandemia, porque a pandemia, eu estou em isolamento desde que as atividades se encerraram aqui, eu ainda estou em isolamento, já estou 140 e poucos dias em casa. Sair o mínimo possível, o máximo ali para resolver algum problema de banco, ir ao médico e fazer as provas da faculdade, que é a cada 2 meses. Nesse dia de isolamento eu usei bastante para estudar, para ler bastante, para tentar aprender novos instrumentos, para aprender um pouco mais sobre os instrumentos que eu já achava que sabia e coisa e tal. Eu cheguei a uma conclusão assim maravilhosa, pessoal, que eu não sabia nada. Sabe? Tudo aquilo que eu achava que eu sabia, eu não sabia. Meio paradoxo, né? Mas é a real. Por quê? Porque se eu aprendi de um jeito, podem ter 900 mil pessoas que aprenderam de outro jeito e que fizeram outras metodologias e que deixaram a coisa um pouco mais fácil e que simplificaram outras coisas, que dificultaram outras coisas, que experimentaram coisas diferentes. Então, assim, a primeira coisa que o aluno meu, eu quero que meus alunos aprendam também, uma das primeiras coisas que eu quero que meus alunos aprendam, que vocês aprendam, é justamente isso. Nunca devemos parar de buscar esse conhecimento. Aprendi tanta coisa com o Beto, com o Juliano, aprendi tanta coisa com vocês, quando vocês chegaram na banda, cada um de vocês me ensinou alguma coisa. Aprendi muito com outros maestros que eu conheci. Inclusive, quem lembra aí, quando a gente foi para... Agora eu lembro qual concurso que foi, se foi São Mateus. Não sei se foi São... Acho que foi São Mateus. A gente foi para São Mateus. Eu chamei o Luan para dar uma fala com vocês. Aí depois teve outro concurso que veio o Zé Carlos e o pessoal da federação, o Bruno,
a Berenice veio, cada um ficou com uma área da banda ali, falou com vocês. Na hora da concentração, os meninos que têm mais experiência, o Beto, o Juliano, já estão mais acostumados ali com a correria de concurso, sempre conversam um pouquinho com vocês, né? Tive muita gente, assim, se eu for citar todo mundo que me ajudou a aprender alguma coisa, todo mundo que me segurou a mão aí nesses 3 anos de banda aí, que a gente conquistou tanta coisa, eu vou ficar até amanhã aqui falando. Mas a gente tem que se pegar nessa parte e sempre pesquisar, tá? Eu tenho uma pasta no meu computador, até meus 2 computadores estão com a memória cheia. Depois eu tenho que selecionar lá o que eu tenho que tirar, o que vai ficar. Que é só de métodos musicais que eu tenho. Eu vou achando assim determinados temas, por exemplo. Agora eu estou desenvolvendo uma metodologia. Eu estou desenvolvendo uma metodologia junto com uma professora amiga minha, que é relacionada ao letramento. Letramento é ensino da escrita, da leitura, alfabetização. Relacionada à música, sabe? Então, assim, com o tempo você passa também a desenvolver coisas. Então, eu tive que ler, tô tendo que ler bastante coisa, tô fazendo bastante artigos para tentar publicar em revistas e coisa e tal, até para faculdade. E todo dia, gente, eu tenho que ler artigo de outras pessoas, eu tenho que ler livros, eu tenho que ler métodos, procurar saber histórias de onde veio tal coisa, da onde veio tal instrumento e coisa e tal. Tudo você vai decorar, professor? Não. Mas tem muita coisa que vai me servir em momentos específicos. Quando eu inaugurei a banda, quando eu cheguei no começo da banda lá, que eu peguei um monte de sucata dentro da sala lá e comecei a transformar em instrumento, e alguns instrumentos estavam com o piso travado, tinha outros instrumentos que tinham coisas para fazer, tinha solda e coisa e tal. Tinha muita coisa que eu não sabia mexer. Eu fui no YouTube e pesquisei. Isso lá em 2017. Tá? Fui lá no YouTube e pesquisei. Hoje, falei isso na aula passada e vou repetir hoje. Hoje em dia, vocês, vou falar de uma forma geral, vocês têm um conhecimento muito fácil perto de vocês. Tá? O conhecimento tá aí. Jogou no Google lá o que é trompa, método para trompa, método para trompete, método para tuba, método para flúgel, método para flauta piccolo. Tá cheio. Sabe? Jogar no YouTube lá, videoaula de canto, videoaula de violão, videoaula de... O trabalho que vocês vão ter que fazer é de filtrar as informações. Peraí, eu consegui entender pela forma desse cara explicar, ou pela forma que foi escrita, sabe? A gente não pode, pessoal, a gente não pode, em momento algum, querer que as coisas sejam fáceis pra gente. Mais uma coisa que a pandemia me ensinou aí, sabe? Eu já tava meio que chegando num ponto de me acomodar em muita coisa, sabe? Achava que o que eu sabia tava bom, que a banda indo para uns concursos no ano, 4 concursos durante o ano, tava bom, que os troféus que a gente ganhou até aqui tava bom, que a quantidade de alunos que a gente tinha tava boa, que as músicas que a gente tocava já estavam de bom tamanho. E hoje eu vejo que não, hoje eu vejo que em todos os sentidos da banda, da minha vida acadêmica, da minha forma de aprendizagem, elas podem melhorar. Tudo na vida sempre pode melhorar. Se eu viver 100 anos, eu posso melhorar durante esses 100 anos, eu posso melhorar cada ano, cada dia mais naquilo que eu faço. Tá? A vida passa rápido, eu sei. Tem gente que às vezes fala assim pra mim, pô, cara, você gasta tanto tempo lendo livro, você gasta tanto tempo estudando, você vive. Sabe? Pra mim viver, e eu vou falar isso assim sinceramente pra vocês, acho que foi por isso que eu me emocionei tanto ontem quando vocês mandaram as atividades pra mim lá. Pra mim, o viver, meu objetivo de vida é justamente esse daqui, ó. Eu estar fazendo uma aula, eu ter alunos aprendendo, mandando atividades para mim que acrescentaram alguma coisa, que amanhã lá na frente, mesmo que vocês não sejam músicos ou musicistas, meninas, vocês passem por mim na rua e falem assim, ó, aquele cara foi meu professor, aquele cara evitou que eu ficasse na rua sem ter o que fazer, me deu um conselho que valeu a pena, foi um amigo quando eu precisei, tá?
vim de um bairro, assim, que houve épocas, assim, de violência extrema, sabe? Eu estive protegido dessa violência extrema, primeiro pelo meu pai e pela minha mãe, que sempre foram, assim, maravilhosos, assim, nessa questão da minha criação. E segundo, porque eu sempre tive envolvido em atividades como banda, a música, né, em geral. Fiz parte de coral, fiz parte de time de futebol, joguei handball. Minha irmã era craque em handball, jogava muito, né? Então, assim, que para vocês o objetivo também de aprender música seja de mudar a vida de alguém. Mudar a tua vida e a vida de alguém. Porque se for para mim ser um músico, eu sou um músico conceituado, eu aprendi teoria musical, eu sou o cara, eu toco pra caramba, eu sei reger, nossa, minha regência é maravilhosa, eu sou a última bolacha do pacote. Se for esse o objetivo, eu peço para vocês, não estudem música. Porque, infelizmente, muita banda, muita fanfarra, muita orquestra, muito coral, muitos grupos musicais se acabam por causa desse tipo de pensamento. Né? Eu sei tudo. Eu tô trocentos anos no meio de bandas e fanfarras, não tenho mais o que aprender. Não, você vai ter muita coisa para aprender. Esses dias eu fiz 2 cursos com o pessoal lá do norte, norte e nordeste. E assim, nossa, uma forma de pensar, uma forma de atuar muito diferente do que eu aprendi em São Paulo. Aqui no Paraná, eu aprendi muita coisa nova também do que eu vivi em São Paulo. Quando eu fui para Santa Catarina no concurso lá em Gaspar, aprendi o dobro. Se eu tiver a oportunidade de conhecer outros lugares do Brasil com a banda ou sozinho, indo conhecer mesmo por conhecer, para saber as diferenças e coisa e tal, pegar ideias, eu vou fazer. Sabe? Porque a música ela é um eterno aprendizado. A gente fez aí do dia 13 de agosto até hoje, né? Dia 25, dia 24, né? O curso. A média era para ser 2 horas por dia, mas a gente teve aí esses problemas aí com internet. Depois tivemos o problema ali da falta de luz e coisa e tal. Mas ainda assim, com as atividades, por mais simples que elas sejam, eu vi que vocês se apropriaram de coisas que antes a gente não conseguia falar no dia a dia, porque a gente estava tão preocupado ali com a questão de passar a música para o concurso, a questão de passar a música para a apresentação. Apresentação semana que vem, vamos correr com a música. Aí a gente até esquece da questão um pouco mais técnica da coisa, né? E a coisa técnica, a questão técnica, também é importante, tá? Eu saber o determinado momento que eu vou respirar, né? Numa música. Eu saber reconhecer se meu instrumento está afinado ou não. Eu saber afinar meu instrumento com o aplicativo, sem o aplicativo, né? Depende aí do tanto que a pessoa estudou, né? Eu geralmente utilizo o aplicativo ou o metrônomo mesa digital. Eu já não tenho ouvido absoluto. E aí, assim, juntar o técnico, a aprendizagem da leitura, do exercício, da escala, pegar o instrumento e tocar e repetir o exercício. Esse método Suzuki, tem dia assim que eu pego o violão que dá vontade de tacar na parede. Tem hora que tem hora que tem exercício que desafia. Eu tô com o exercício lá, os primeiros dias dele foi horrível. Eu passei 2 semanas repetindo e repetia. Aí um belo dia eu tava mais relaxado, sentei no sofá e liguei a televisão, falei, vou ficar aqui brincando com o violão, né? Treinando sem compromisso um pouquinho, daqui a pouco eu pego pra valer. Fiz o exercício inteiro sem perceber. Eu falei, opa, peraí, o que eu toquei agora? Será que eu toquei o exercício inteiro? Aí eu falei, não, vou fazer de novo. Fiz de novo, quando eu terminei, eu já tinha me apropriado do exercício. É a mesma coisa algumas matérias na escola. A gente corre. Às vezes professor me explica, não tô entendendo. De repente dá um estalo assim, você tá andando no meio da rua, tá lá no supermercado comprando coisa pra mãe. E aí de repente dá um estalo. Agora entendi. O nosso cérebro, ele funciona fazendo pequenas conexões de informações que a gente capta no dia a dia. Nem sempre essas conexões vão acontecer de imediato. Tá? Então, assim,
vocês não vão aprender tudo de uma vez só. Vocês não vão aprender tudo de uma hora para outra. O professor acabou agora o curso, hoje foi o último dia. Aprendi tudo que tinha para aprender em música. Não. Vai ter coisa que vocês vão captar só depois. Só depois que passar um tempo, vocês vão olhar e vão falar, poxa, olha, é assim. Ou passar por algum momento, né? Eu, quando aprendi a ler partitura, foi até engraçado. Porque eu tinha ganho umas folhas lá de um método chamado Pascal Bona. Eles utilizam na Congregação Cristã do Brasil. E naquela época, a congregação ela proibia de quem era membro da congregação vender ou dar esse método para alguém que não fosse da congregação. Eu tinha um amigo, Rafael, ele tinha umas folhas lá, ele ficou com dó, porque eu fazia parte da fanfarra, tinha acabado de entrar na fanfarra, e eu era louco para aprender a tocar igual os outros meninos, e ler partitura e coisa e tal. E o Rafael foi e falou, Caio, eu não podia estar te dando essas folhas aqui, mas eu vou te dar. Aí ele me deu umas folhas lá e explicava lá mais ou menos como lia a partitura, e eu li e reli aquelas folhas e coisa e tal, e não conseguia entrar na minha cabeça como é que funcionava aquelas bolinhas esquisitas lá. Aí um dia o professor pegou e falou assim, Caio, eu tenho uma corneta, a gente tinha mudado as cornetas, nossas cornetas eram todas lisas, que a gente chamava, não tinha, era só as voltas, né? E a escola recebeu uma verba do governo e mandou colocar gatilho, como se fosse a vara do trombone, aí dava mais nota. Aí o professor falou assim, ó, tô com uma vaga na corneta Mi, que é a corneta que dava mais nota, fazia os solos ali das músicas e coisa e tal, as partes mais complexas. Se você conseguir tirar essa música aqui, você pode ficar com ela, porque eu vejo que você não falta ensaio, coisa e tal, tá sempre aí se esforçando. Aí eu levei a corneta Mi pra casa e eu falei, e agora? Aí guardei a cornetinha, falei, eu vou estudar quando eu tiver com a cabeça mais tranquila. Aí fui pro treino de futebol, quando eu voltei à noite, eu lembro assim, como se fosse ontem, eu tinha 12, 13 anos. Acho que é 12 anos, eu tinha 12 anos. Aí eu olhei pra... eu tinha 10. Tava na quinta série. Logo quando eu entrei na fanfarra. Eu olhei pra corneta, olhei pra partitura, falei, peraí, acho que essa nota mais gordinha aqui vale mais tempo. E comecei a tocar os tempos e coisa e tal. E comecei a contar, sozinho ali. Não tinha computador naquela época, não tinha internet, tinha celular, não tinha nada. Eram as folhas que o Rafael me deu e a partitura que o professor me deu. E o professor me deu a partitura em linhas mesmo, assim, sem escrever nada embaixo, que nem eu faço com vocês lá. E às vezes escrevo o nome da nota pra vocês, né? O professor me deu ela limpa. Até hoje eu me lembro, era uma versão que o Famuta de Taubaté tocava de uma música chamada The Wall. E aí eu fiquei ali uma horinha ali, tocando, repetindo, nota por nota. Quando chegou no próximo ensaio, que acho que foi numa quinta-feira, se eu não me engano, eu cheguei já tocando a música quase inteira. Só faltava ali um finalzinho para acertar, acertei no ensaio mesmo e fiquei anos ali na corneta Mi, fazendo a primeira voz, sabe? E assim, tive muita dificuldade com teoria ainda assim, tive muita dificuldade, tem até hoje com harmonia. Compasso composto é uma coisa que às vezes me trava um pouco, mas já estou começando a desenvolver. Mas são coisas que às vezes vai ser assim, ó. Você vai estar lá despreparado no momento X, ou vai passar por um momento mais apertado. Ó, pessoal, a gente precisa tirar essa música até o sábado. Aí de repente você vai lá e naquela adrenalina teu cérebro faz a conexão necessária para você lembrar do que era para lembrar e pronto, de repente você sai tocando. Tá? Então, foram aí alguns dias muito bons, muito legais para mim. Dias de aprendizagem mesmo também para mim. Conheci a sala do do Facebook. Futuramente quero poder utilizar o Meet com vocês, porque eu utilizo nos cursos que eu faço, o Meet, o Zoom. E assim, é bem melhor, assim, em algumas questões, ele não trava tanto quanto essa sala do Facebook. A sala do Facebook é cheia de frescura, né? Toda hora ela fica travando a sala para entrar, aí tem que ficar mandando código de novo, entrando e saindo, né? Quero dar continuidade a algumas coisas que a gente começou esse ano. Esse ano a gente começou com tanto plano maravilhoso, na banda de percussão tocando músicas difíceis ali já, né? Já planejando comprar teclas novas, já planejando um novo uniforme e tudo mais, e de repente a gente foi
pego por essa surpresa aí da pandemia, mas ao mesmo tempo, como eu sempre digo, tudo tem seu lado bom, né? E o lado bom disso, se dá para tirar um lado bom nisso tudo, é que a gente teve tempo para refletir qual que é o futuro que a gente quer para a gente, né? Para nossa sociedade em geral, né? Não só falando da banda, não só da parte musical, qual que é o futuro que a gente quer para nossa humanidade? Vocês entendem? Então, assim, vocês que são pequenos, vocês que estão aí começando a fazer o curso, estão aprendendo teoria musical, daqui a pouco vão ficar um pouquinho mais velhos, vão para a faculdade, vão decidir o que querem da vida mesmo. Alguns vão ser regentes, outros vão continuar tocando na banda já adultos, vão dividir o tempo entre trabalho, faculdade e banda. Outros talvez não sejam músicos de banda, mas sejam músicos de outras formações de bandas, de orquestras, vão tocar fora do país. Não sei o que vai acontecer. O futuro é uma caixinha de surpresa. Mas esse momento que nós estamos é justamente o momento de que da gente valorizar a aprendizagem, tá? Da gente valorizar as reflexões, valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Esses dias eu falando para a Thalita ali dos nomes dos alunos, fulano me faz falta, ciclano me faz falta, até os mais bagunceiros, às vezes, ali faz falta e coisa e tal, sinto falta de fulano, ciclano, né? E cada um deles traz um pedaço importante na gente. E agora longe a gente começa a valorizar um pouco mais a questão do trabalho, a questão do dia a dia, né? A questão da família também. Eu mesmo fui nesses últimos 3 anos praticamente vivi para a banda e pela banda, assim, bem dizer, 24 horas por dia. Agora voltando, saindo da pandemia, pretendo trabalhar também, como sempre trabalhei, bem trabalhado e fazer as coisas bem feitas, mas ao mesmo tempo ter um tempo para tudo, né? Ter um tempo para descansar, ter um tempo para visitar amigos e coisa e tal, tá? Então, pessoal, eu queria agradecer vocês por participarem dessa última aula comigo. Vou justificar mais uma vez, a Ana Clara provavelmente na internet lá, o Gabriel Lima já tinha me avisado que não participaria hoje, a Milena teve aula, tá? Ela participou com a gente até 7h30 e teve aula depois, né? Aí estão a Gabriele. Gabi, tá aí ainda? Gabriele, Rafaele. O Leandro tá ali. Tá? Estão aí participando com a gente desse último dia. Aí agora, para mim fazer a documentação, né? Mandar as horas que eu fiz de vídeo, ver se fecha às 10, 12 horas ali, né? Acho que é 10, né? 10 horas de vídeos ali, pra gente fechar. Se não fechar as 10 horas de vídeo, eu tenho ainda as horas atividades, né? As horas que eu fiz da atividade também que contam lá. Mas pelos nossos cálculos, fecham. Hoje eu comecei ali 6h40, né? A transmissão, agora são 8h30, né? 8h25, 8h30. Então a gente vai encerrar. Infelizmente é o último dia hoje dessa parte do curso, mas não é infelizmente para sempre, né? A gente pode fazer outros cursos por aí, tirar outras dúvidas de vocês, trazer outros questionamentos, tá? Eu falei bastante banda, isso para quem vai estar avaliando, falei bastante banda, porque todos os alunos que fizeram parte do curso fazem parte da Banda Municipal de Paula Freitas, como vai constar lá no relatório, certo? Espero que a gente possa ter... Ô, Adão, tudo bem? Podia estar fazendo curso também, né? A gente... Ele falou pra nós que seguiu as lives. Hã? Ele falou que assistiu as lives. Ah, sim. A gente agora, daqui para frente, tem novos desafios, que é o que fazer com o que eu aprendi. Tá? Toda vez que eu leio um livro, ou faço um curso, eu faço muito curso, assim, vocês não têm ideia, assim, a quantidade de cursos que eu faço. Essa semana eu me formei num curso de 4 meses aí, que eu fiz de recreação cultural. E toda vez que a gente faz um curso,
a gente tem que refletir, ou faz um curso, ou aprende alguma coisa, a gente tem que refletir. Para quem e para que serve aquele aprendizado? Tá? Então, eu quero que vocês façam uma reflexão em cima de tudo que foi feito, tá? Em cima de todas as atividades, leiam os métodos que eu mandei, leiam Maria Luísa Prioli, leiam o Borromeo Med, leiam o ditado rítmico. Surgiu dúvida, me chama, que se eu não souber, eu vou pesquisar junto com vocês, a gente vai aprender junto, tá? Então, estamos aí para o que daí vier. Obrigado mais uma vez por terem participado. Vou tirar a última foto aqui para comprovar o horário, tá? Faça uma pose bem bonita aí. Com exceção do Leandro, porque o Leandro tá sem luz lá. Obrigado, pessoal. E a gente se vê aí no WhatsApp da vida, no Facebook, tá bom? Quando o certificado estiverem prontos, eu aviso vocês também, tá? Abraço a todos. Até. Até! Até.